ter esse carinho. Quero agradecer a todos que estão acompanhando Sorrindo para a Vida. Vamos lá para a nossa frase do dia? Eu tenho mostrado, Val, olha só, hoje, né, como nós estamos no mês de maio, a caixinha é de Nossa Senhora. Então, nós estamos retirando sempre dessa caixinha aqui. Está na nossa loja, loja.cançãonova.com. E a frase é de São José Maria Escrivá, vocês vão gostar. O Santo Rosário é uma arma poderosa. Use-o com confiança e você ficará surpreso com os resultados. Ah, minha gente, amém. Eu quero confirmar. Amém. Quem já experimentou isso, pode falar amém aí. Tira foto, né? Você que sempre tira fotos, já publica, já marca seus amigos. Mês de maio, mês de a intercessão de Nossa Senhora, Peter. É isso aí, vamos cantar, gente? Vamos cantar preparando o nosso coração. Maravilhoso, né? Ver a ação de Deus. Como é que a gente não vai acreditar em Deus, gente? Como? Ele vai intervir, Ele vai fazer e com certeza Ele vai indicar o caminho certo para nós com essa palavra de hoje. O que adianta sair por aí sem Deus no coração? Calma, tenha Ele lá dentro, confia nele e vamos firme. Vamos lá? Olho em tudo e sempre encontro a Ti. Estás no céu, na terra, onde for. Escuta aí. Em tudo que me acontece encontro Teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no Teu amor. Canta junto com a gente. É impossível não crer em Ti, é impossível não Te encontrar, é impossível não fazer de Ti meu ideal. Que música linda, de novo. É impossível não crer em Ti, é impossível não Te encontrar, é impossível não fazer de Ti meu ideal. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 São 2 salmos que são curtinhos, mas salmos maravilhosos. Verdadeiras bênçãos de Deus para nós neste dia de hoje, nesta manhã. É o Salmo 127 e 128 na Bíblia, tradução da CNBB. Na Bíblia Ave Maria, por exemplo, é o Salmo 126 e em seguida o Salmo 127. Então encontre aí na sua Bíblia, veja qual é. Salmo 127, aqui na tradução da CNBB. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil madrugar, deitar tarde, comendo um pão ganho com suor. A quem o ama, Deus o concede enquanto dorme. Os filhos são herança do Senhor. É graça sua o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro, são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. Salmo 128. Feliz quem teme o Senhor e segue os seus caminhos. Viverás do trabalho de tuas mãos. Viverás feliz e satisfeito. Tua esposa será como uma vinha fecunda no interior de tua casa. Teus filhos como brotos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Assim será abençoado
o homem que teme o Senhor. Assim será abençoada a mulher que teme o Senhor. De Sião o Senhor te abençoe. Possas ver Jerusalém feliz todos os dias de tua vida e veja os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Paz sobre quem ama a Deus. Paz sobre quem está voltando para o Senhor neste dia de hoje. Paz para você que se coloca em oração conosco neste momento. Paz a todos, a todas que abrem o seu coração e as portas, as janelas de sua casa para receber a palavra de Deus neste dia, porque é o próprio Senhor quem te abençoa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão, debalde, vigiam as sentinelas. É inútil levantar-vos antes da aurora, ou reatrasar até outra noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho. Pois Deus o dá de graça aos seus amados, até mesmo enquanto dormem. Enquanto quem tem fé dorme, Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Essa palavra, ela entra ainda mais profundamente no nosso coração quando nós vemos o que Deus pode fazer conosco na vida. Então, eu quero contar para você uma situação, algumas situações que eu vivenciei e como eu vi o Senhor atuar na vida de pessoas que o buscaram com fé. E eu quero até contar a condição em que eu estava numa delas, para que você entenda que realmente é Deus fazendo. Eu fui pregar em Curitiba e aquele fim de semana foi um fim de semana terrível para mim. Terrível. Eu tinha vivido uma situação muito desgastante, pesada, ruim. Tinha me desentendido com uma pessoa e tinha sido prejudicado por aquela pessoa, injustamente. E isso me causou uma grande tristeza. A pessoa queria que eu aderisse a ela em algo que eu achava que era errado, que eu não concordava, e eu não cedi. Não vou fazer o que é errado para poder agradar os outros, não vou de jeito nenhum. Conversei, tentei explicar, mas ela queria que a gente contornasse uma situação que ela achou que era assim, humilhante, que expunha a gente. Eu falei, não, pelo contrário, nós devemos ir em busca da verdade e sermos os primeiros a pôr esse erro às claras, de jeito nenhum. E aí, como eu não concordei, ela me ameaçou. Como eu continuei não concordando, ela começou a me atacar e aquilo foi para mim de grande tristeza. E ali chateado, porque aquela situação eu não gostaria de estar participando dela, eu tinha esse encontro na nossa casa de Curitiba. O Ironi Spudaro tinha pregado no sábado e eu tinha sido enviado para lá no domingo, mas eu estava moído por dentro, gente. E pelo caminho eu fui rezando e pedindo a Deus que me desse forças e perguntando para Ele, Senhor, o Senhor não acha que era para eu fazer o retiro em vez de pregar? Porque eu não tenho condições, eu estou entristecido, eu estou magoado, estou cansado, estou com raiva. Falei, eu estou precisando de oração. E não para eu ir rezar para as pessoas, atender as pessoas. Eu não vou ter condições de ouvir as pessoas, porque eu estou
foi bastante impactante para mim, porque a pessoa foi bem cruel, né? E quando eu cheguei lá para poder pregar, não deu outra. O encontro estava lotado de gente. E quando deu o intervalo, foi mais difícil ainda para mim, porque várias pessoas vieram me encontrar. E eu querendo ali escapar desse intervalo para ir para um cantinho, rezar, se possível até chorar para desabafar, sabe? E na fila apareceu um senhor, jovem senhor, que disse assim: olha, eu vim fazer o encontro porque eu soube que era você que vinha pregar. Não te conheço, mas eu recebi uma missão e eu preciso corresponder à promessa que eu fiz. Ele falou: eu sofri um acidente, eu fiquei internado um bom tempo e me colocaram no mesmo quarto que um senhor que estava gravemente doente. E nós ficamos ali um bom tempo juntos. E à medida em que o tempo passava, eu melhorava e esse senhor piorava. Mas ele tinha um livro seu, que todos os dias ele lia um trechinho para mim. Um livro chamado Vencendo Aflições, Alcançando Milagres. E ele lia aquele livro e ele repartia comigo o que estava fazendo com ele. E ele disse para mim: Márcio, aquele livro transformou esse homem diante dos meus olhos. Ele era uma pessoa difícil, isso eu descobri convivendo com ele ali. Tanto que no tempo que ele ficou lá, ninguém o visitava. Ninguém. Ele estava ali sozinho. Mas o tempo foi passando e nós fomos ficando amigos. Porque nós ficamos um bom tempo internados juntos. E chegou uma altura que ele percebeu que ele ia morrer. Então ele me chamou junto da cama dele e perguntou assim, que aí eu já estava bem, já estava me levantando. Perguntou assim: fulano, nós ficamos amigos? Eu disse para ele que sim, nós tínhamos ficado amigos. Ele disse: então você vai me fazer uma promessa. Mas antes de eu te dizer o que é, você vai primeiro prometer que vai fazer. E ele disse para mim da aflição que ele viveu. Ele falou: Márcio, o homem estava mais morto do que vivo. Ele falou: e fazer promessa para defunto é uma coisa séria, porque depois você tem que cumprir. Ele falou: eu fiquei atormentado, que eu não sabia o que ele ia me pedir, e ele me fez prometer. E quando eu prometi, eu fiquei até aliviado, porque não era algo que eu sabia como fazer, mas era possível de fazer. Ele me fez prometer que se ele morresse, ele sabia que ia morrer, que era para eu procurar o autor daquele livro, dar um abraço nesta pessoa e dizer para esta pessoa que é você, que depois de 40 anos longe de Deus, ele encontrou a salvação nas páginas daquele livro. E por causa disso ele se confessou, ele comungou e ele morreu em paz. Aí esse moço disse para mim assim: o meu amigo morreu em paz. E olha como são as coisas de Deus. Ele morreu há pouco tempo. Eu vi seu nome aí anunciado, que você viria aqui em Curitiba, então não perdi a oportunidade. Posso te dar o abraço que o meu amigo mandou? Gente, para mim, que estava me sentindo tão abatido naquele dia, e até questionando as coisas boas que eu estava fazendo, porque às vezes a gente é vítima por uma coisa boa que a gente fez. E tinha sido o caso. Ouvir aquilo daquele rapaz foi assim, um peso de alívio dentro do meu coração. Sabe quando o alívio entra com força na gente? E ali eu não consegui conter as lágrimas. E mais uma vez eu reafirmei para mim mesmo: vale a pena todo o sofrimento, porque Deus se vale de nós, das nossas fragilidades inclusive, para levar a salvação que é dele aos outros. E só por aquele testemunho já tinha valido a pena ir para Curitiba. E eu queria ir chorar, mas veio logo em seguida uma mulher, juntamente com seu marido, e ela estava com a barriga bem grande, mas ela não levantava os olhos de jeito nenhum, de jeito nenhum. E o marido começou a dizer assim: nós somos recém-casados,
E como você pode ver, a minha esposa está grávida. Acho que ela já estava com uns 7 meses, 6 para 7 meses. Você pode ver, a minha esposa está grávida. E nós recebemos uma notícia terrível essa semana. Fazendo os exames, o médico nos disse que a criança está toda deformada dentro do ventre da mãe. Ao ponto dele nos aconselhar a não chamar de filho o que está ali. Ele disse que o nível de deformidade chega ao ponto da monstruosidade. E que essa criança não é viável e que nós nem precisamos nos preocupar, porque é certo que esta criança será abortada naturalmente. A natureza não vai levar adiante essa gravidez, que já é uma situação inédita, ter ido tão longe. Mas o pior, Márcio, é que o médico disse que essa doença impede a mulher de engravidar. E quando engravida, acontece isso, a criança fica monstruosa. E em geral, depois da primeira gravidez, não se engravida mais. Ou seja, nós nunca poderemos ter filho. E pior, o médico avisou que se tiver as deformidades do outro, é pior do que as do primeiro. Ou então eu gostaria de pedir para você rezar pela minha esposa. Por 2 razões, gente, me veio ao coração uma resposta para aquele homem. Primeira, porque eu não estava ainda me sentindo em condições de rezar. Segunda, porque há uma força no sacramento do matrimônio que é dado ao marido sobre a mulher e à mulher sobre o marido. O sacramento do matrimônio é um sacramento de cura. Você que casou na igreja e recebeu validamente o sacramento do matrimônio, ele é um sacramento de cura. O marido tem de Deus a graça, o ministério para abençoar a sua esposa e os seus filhos. É ministério dado por Deus. Você que é pai, você que é marido, você não sabia disso? Então estou lhe dizendo. Foi conferida por Deus a você de modo particular a graça de rezar pela sua mulher, de abençoá-la. A graça de rezar pelos seus filhos e abençoá-los. Quando você, que é pai de família e que é marido, abençoa a sua esposa e os seus filhos, é Deus quem abençoa por meio de você. Deus valida a sua bênção. Deus chancela a sua bênção. Na verdade, é a bênção dele que está com você e você entrega a sua esposa e aos seus filhos. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso se aplica a você que é pai e mãe de família no que compete dentro da sua casa. Você que é esposa, que recebeu o sacramento do matrimônio e é mãe, Deus deu a você a graça, só que não é qualquer graça, é uma graça poderosa, de orar pela cura dos seus filhos, de orar pela cura do seu marido, de orar pela restauração do seu matrimônio e de abençoá-los. O que isso quer dizer? Que quando você, com fé, abençoa seus filhos, abençoados eles estão. Quando com fé você abençoa o seu marido, abençoado ele está. E quando você reza pelo seu matrimônio atacado, ferido, fraturado, por força da sua oração, Deus age no seu matrimônio. Então, sabendo disso, o que eu fiz? Expliquei isso para aquele rapaz que estava lá. Falei, eu posso rezar pela sua esposa, mas quem tem a maior autoridade para rezar por ela, quem tem ainda mais unção e eficácia para fazer isso é você. Põe as mãos sobre a barriga da sua esposa. E ele, meio atrapalhado, fez o que eu disse e ficou me olhando assustado, porque não sabia o que fazer. Falei, eu vou te ajudar, mas é você quem vai rezar.
Peça sim a Deus. E fui dando as palavras para ele. Falei, mas peça se você está convicto do que você está pedindo. Eu estou te ajudando na oração, mas a oração é sua. E ali nós fizemos um momentinho de oração. Terminou, atendi ainda mais algumas pessoas. Fui para a capela e chorei, lavei a minha alma, lavei. No ano seguinte, eu voltei, 2 anos depois, eu voltei a Curitiba. E aí o encontro aconteceu mais ou menos numa dinâmica parecida. Só que foi o final de semana inteiro, não só um dia, como desta primeira vez. E quando deu o intervalo, havia uma fila grande de pessoas ali para eu atender. Eu atendi muitas. O intervalo acabou e a fila não terminou. E uma das nossas irmãs de comunidade que estava na casa chegou para mim e disse assim, você não pode subir ao palco sem ouvir o que aquela mulher ali tem para te dizer. Falei, mas acabou o intervalo, a fila está grande, eu não vou passar ninguém na frente de ninguém. Ela falou, Márcio, dá um jeito, se vira, mas você tem que ouvir essa mulher antes de você voltar para o palco. Falei, olha, o único jeito que eu posso fazer é enquanto eu caminho para o palco, ela ir me contando. Para eu não passar ninguém na frente de ninguém. Foi o que aconteceu. Quando eu caminhava para o palco, essa mulher veio do meu lado e disse assim, você não se lembra de mim, né? Aí, gente, eu aprendi a não mentir, porque mentir é a pior coisa que tem. Eu olhei para ela e falei, não me lembro. Porque se eu falo que lembro, ela vai me perguntar de onde, eu não vou saber. Eu falei, não me lembro. Não me lembro de você, não. Ela disse, pois você, da vez que veio, há 2 anos atrás, rezou por mim bem ali naquele... Quando ela disse isso, eu completei. Falei, lembro sim. Você estava grávida, você estava com o seu marido. Ela falou, como você disse que não lembra? Eu falei, porque você chorava o tempo inteiro, porque você estava de cabeça baixa, porque você estava com a barriga enorme e você estava inchada. Diferente. Só por isso eu não me lembro de você. Aí ela disse, nossa, você lembra de tudo isso? Eu falei, me lembro de tudo isso. Ela falou, você se lembra da minha enfermidade? Eu falei, me lembro. Márcio, eu ainda tenho a enfermidade. Mas os médicos não sabem explicar o que aconteceu comigo. Porque aquela gravidez não era para completar os 9 meses, completou. A criança nasceu deformada, por isso não resistiu. Os médicos me disseram que seria impossível engravidar novamente. Mas naquele dia, com fé, nós pedimos a Deus que a nossa família tivesse filhos. Então eu trouxe o meu milagre para você conhecer. E descobriu dos braços dela uma criança linda, perfeita. E ela disse, esse é o meu milagre. E ela disse, os médicos constatam ainda a enfermidade, o meu caso está sendo estudado no exterior, porque ninguém sabe explicar como impossibilitada eu engravido e a minha gravidez foi normal. Passado um tempo, essa mulher voltou aqui na Canção Nova, gente, com 4 filhos saudáveis, porque inexplicavelmente ela continua tendo seus filhos impossíveis. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. É Deus quem edifica a casa. Você que é pai, você que é mãe, você, na melhor das intenções, na melhor das boas vontades, e Deus não leva isso a mal não, tá? Porque esse é o seu papel mesmo. Você acha que é você quem vigia seus filhos. Você acha que e tem que vigiar, tá bom? Mas você acha que com a sua vigilância, você quem os impede de andar nos maus caminhos e os preserva dos perigos? Meu amigo, você precisa fazer a sua parte, que é vigiar. Mas qual é o pai, qual é a mãe que consegue vigiar 24 horas por dia os seus filhos? Tem pai que chega para mim, tem mãe que chega para mim, não é um ou outro, não, foram muitos que dizem assim, eu sempre cuidei, eu sempre ajudei, eu sempre fui atento, um momentinho que eu descuidei, aconteceu um negócio. Por que aconteceu num momentinho que ele descuidou? Porque o pai e a mãe vigiam, mas o filho também vigia.
Vigia e espera da oportunidade em que o pai e a mãe vai distrair para ele fazer o que não deve. Por isso que acontece quando você não está olhando, não é coincidência. Porque às vezes o filho está esperando você distrair para poder fazer o errado. E eu estou te dizendo isso para que você entenda que ninguém consegue vigiar com eficácia absoluta sobre uma outra pessoa. Então, quem é que guarda os nossos filhos? Deus guarda os nossos filhos. Deus vigia os nossos filhos com amor por meio de nós. É preciso que a gente esteja atento à voz de Deus. O Senhor fará chegar a nós o conhecimento que nós não temos. Deus vai nos mostrar o que está acontecendo para que nós possamos atuar sobre o cuidado dos nossos filhos. Mas veja, a providência divina vigia conosco e é por meio dela que a nossa vigilância é eficaz. Se o Senhor não guardar a sua casa, é em vão que você vigia o seu marido. Se o Senhor não guardar a sua esposa, não adianta o seu ciúme, meu irmão. É Deus quem guarda a sua mulher. É Deus quem guarda os seus filhos. Por isso não há medida para o prejuízo de uma família que se afasta de Deus. De um pai e de uma mãe que se afasta de Deus, até em nome de uma certa liberdade, que nada tem de liberdade, é descomprometimento, é irresponsabilidade. Você não comunicar a fé, que é a maior herança que nós temos para os nossos filhos, isso é uma coisa absurda. Isso é lesar os nossos filhos. Na palavra de ontem, quando Jesus dizia: ai de vós, escribas e fariseus, que ficais atravancando a porta dos céus. Não entram e não deixam os outros entrarem. Gente, eu fiquei pensando naquela palavra, será que eu estou barrando a entrada de alguém? Será que com a nossa atitude irresponsável, assim, pagã, ateia, de ateu, sabe? Será que nós não estamos desviando os nossos filhos da verdade e do céu? A gente tem que ter muito cuidado com a missão que a gente recebeu de levar os nossos filhos no caminho do bem e da felicidade. Porque felicidade também se ensina. Você não ensina a plantar? A gente não ensina a colher? A gente não ensina a fazer o alimento, prepará-lo para a gente se alimentar? Não tem comida que, se a gente não preparar, faz mal para a gente? É preciso preparar para poder comer? Tem certas coisas que se ensinam aos filhos. E a felicidade também, o caminho para a felicidade também é uma delas. Se o Senhor não edificar a casa, você constrói em vão. Você trabalha para nada. Eu fui numa missão para Jundiaí. Foi numa noite, lá onde tem a exposição dos vinhos, lá, das uvas, em Jundiaí. E tinha sido um cerco de Jericó todas as noites de uma semana. E eu saí daqui de Cachoeira Paulista e fui lá para Jundiaí, dá mais de 200 quilômetros, acho que deve dar uns 300 quilômetros quase. Saí para poder pregar naquela noite. Então, uma pregação terminou ali por volta das 10h30, a noite de oração terminou por volta das 10h30, quase 11 horas. Quando terminou, eu fui fazer o que eu sempre faço. Fui lá, junto da livraria que eu tinha levado, atender as pessoas, tirar alguma dúvida, sabe? Estreitar a amizade com aqueles que acompanham a canção nova, num abraço, registrar aquele momento numa foto. É uma delícia, gente, nós encontrarmos pessoas de bem, pessoas que têm amor por nós. E foi isso que eu fui fazer. Enquanto eu estava ali atendendo, se aproximou um senhor, foi muito, muito interessante. Ele disse: hoje Deus me deu o maior presente de casamento que eu podia receber. Hoje eu faço 30 anos de casado. E esses 30 anos de casado eu estou fazendo graças a Deus, não por causa de você. Mas como? Nunca tinha encontrado. Ele disse: eu e a minha esposa, há 6 anos atrás, nós vínhamos num desentendimento constante.
Era um desgaste absurdo, Márcio, que nós vivíamos dentro de casa. Eu não aguentava mais a minha mulher, eu não aguentava mais brigar com ela. Eu já tinha avisado a ela que eu iria me separar dela. Mas eu não sei se ela achava que isso era só ameaça ou se ela não conseguia apesar disso. Eu sei que a coisa ia de mal a pior. E como eu não queria viver aquela vida miserável, eu me determinei a uma medida e avisei para ela: não vou mais bater boca com você. Não vamos mais brigar, porque eu não vou brigar. Quando um não quer, dois não brigam. A próxima vez que nós tivermos um desentendimento como esse que nós tivemos agora, eu quero te dizer que eu já deixei o advogado avisado. Eu vou pegar o telefone e vou mandar ele avançar com os papéis do nosso divórcio. Mas não é tentar avisar, não. Ele vai andar com os papéis e nós vamos nos divorciar, porque eu não ficarei mais com você. Diz que foi uma conversa dura, pesada, grave. E passou um tempinho, eles tiveram uma briga ainda pior. E na hora que ele ia rebater e continuar naquela conversa ruim, ele lembrou do propósito que ele tinha feito. Ele calou-se e foi na direção do telefone para poder ligar para o advogado e dizer para avançar com a papelada. E a televisão estava ligada no Sorrindo para a Vida. Diz ele, porque eu não me lembro, diz ele que eu falei bem assim: você que está indo agora em direção ao telefone para ligar para o advogado, para pedir para avançar com o seu divórcio. Por que que você vai entregar o que é sagrado para um advogado julgar, quando você não entregou ainda a sua situação nas mãos do advogado dos advogados? Ele disse que ele parou na sala, falou: como é que é possível, no exato momento que eu estou... Será que é comigo? E ali eu comecei a explicar sobre quem era o Espírito Santo Paráclito. Advogado. E ele entendeu que realmente isso ele não tinha feito. E naquela hora, numa última chance, antes de levar a situação dele a termo, de término, pelas mãos de um advogado, ele resolveu depositar o casamento dele nas mãos do Paráclito, do grande advogado que é o Espírito Santo. Ele disse: Márcio, eu fiz com tanta sinceridade que uma transformação aconteceu na minha vida. E as coisas começaram a mudar e eu comecei a mudar. E quando eu mudei, a minha mulher também mudou. A nossa vida era ruim, não era só por causa dela e eu achava que era. Ela não tinha condições de mudar porque eu não mudava. E ele terminou dizendo assim: os últimos 6 anos têm sido os melhores 6 anos do nosso casamento. Parece que nós somos outras pessoas. E tudo aconteceu naquele dia, quando no Sorrindo para a Vida foi proclamado que nós deveríamos entregar na mão do advogado dos advogados a nossa condição familiar. Então eu repito para você: se o Senhor não construir a sua casa, é inútil o seu cansaço. Se o Senhor não guardar a sua família, não guardar o seu matrimônio, é em vão que você vigia. É inútil madrugar, é inútil deitar tarde, comendo ali com muito custo o pão ganhado com suor, sendo que Deus o concede por graça, até mesmo enquanto seus filhos e suas filhas dormem. Eu durmo, você dorme, mas não dorme nem cochila o guarda de Israel. Deus não dorme no que diz respeito a cuidar de você, a zelar pela sua casa, a zelar pela sua família, não é?
E a palavra de Deus diz, até repito isso para você, que às vezes considera que a condição apertada que você está vivendo é fruto de ter muitos filhos, é fruto dos filhos que chegaram, é fruto de um filho que chegou no momento não planejado. Para você que está preocupada com esta barriga que já vai grandinha, para você, meu amigo, que recebeu com tristeza a notícia da boca da sua esposa de que ela está grávida de mais uma criança. Essa criança não será um peso para vocês, ela será a felicidade de vocês. Deus está abençoando e visitando vocês por meio desta vida nova. Como é que a gente vai sustentar? Existe numa antiga tradição de fé, inclusive anterior ao cristianismo, pré-cristã, naqueles primeiros pais da fé, lá em Abraão, em Jacó, né? Em José, em Moisés, e a gente poderia ir ali falando em Davi. Existe uma antiga tradição, uma certeza de fé a respeito de uma graça que envolve o nosso sustento. Diz que quando uma pessoa nasce com ela a segulá. A segulá é o mínimo que uma pessoa precisa para viver. É aquilo do qual Jesus disse: olha as aves do céu, olha os lírios do campo. As aves não plantam, não colhem, mas comem, porque o Pai do céu as sustenta. Os lírios não fazem a própria roupa, mas Deus os veste. Quando uma pessoa nasce, a segulá dela vem junto. A providência que a sustenta a acompanha. Os recursos necessários chegarão com esta criança. Então não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Abençoe essa criança que vem. Proclame sobre ela a bênção do Senhor, porque os filhos são herança de Deus. Os filhos são patrimônio de vida eterna. Herança dada pelo Senhor. É graça sua, é graça. É dom de Deus, o fruto das entranhas. E assim como flechas afiadas nas mãos de um guerreiro, são os filhos gerados na juventude. Um filho de um casal jovem é proteção para eles, mais tarde na velhice. Ninguém enche a paciência de uma casa que tem muitos filhos, sabia? Quero ver ir lá perturbar um pai de uma família de 15 filhos. Ah, não vai. Não vai, não. E é isso a palavra diz: não ficará humilhado quando vier à porta da cidade para tratar com seus inimigos. Não tem adversário que vai se arvorar contra você quando você estiver amparado pelo dom de Deus que são seus filhos. Não chame de prejuízo, de problema, de desgraça, de surpresa desagradável a bênção que Deus conferiu a você. Às vezes aconteceu de um modo que não devia. Às vezes você engravidou e talvez até nem saiba quem é o pai do seu filho. Talvez num ato de violência você veio a engravidar. A violência foi péssima. Foi muito triste você não saber quem é o pai do seu filho. Mas o filho que vem não virá sozinho. Ele virá acompanhado de uma bênção de Deus para a sua vida. Respire fundo, porque Deus não te abandonou. Está na hora de você voltar para Deus. Feliz aquela mulher que teme o Senhor. Feliz aquele homem que teme o Senhor e segue os seus caminhos. Viverá do trabalho de suas mãos. Ele vai conseguir sustentar-se. Ele vai conseguir ter o que comer. Ele vai conseguir ter com o que se vestir. Ele vai conseguir educar os seus filhos. Viverás do trabalho de suas mãos. Viverás feliz e satisfeito. Tem felicidade e satisfação vindo ao seu encontro.
Porque você tem Deus. Tua esposa, meu amigo, não é só será uma parideira, porque quando a gente vê aqui, tua esposa será como uma vinha fecunda, a gente pensa vinha fecunda, uma pessoa parideira. Não, fecundidade é dar fruto. Sua esposa dará muitos frutos, não só do ventre, mas também do coração. Seu marido dará muitos frutos no interior da sua casa, e os seus filhos, como brotos de oliveira, ao redor da sua mesa. Assim será abençoado, abençoada o homem, a mulher que teme o Senhor. Que nesta manhã todos nós sejamos abençoados por Deus e sejamos alvo desta graça de Deus, entenda, não só a sua casa, mas nenhum projeto vai para frente se o Senhor não o edifica. E não adianta você vigiar se o Senhor não guardar. O Senhor é o nosso guarda e o Senhor é aquele que nos edifica. Senhor, nós queremos proclamar isso agora. Nós estamos sob o teu cuidado. É o Senhor quem vela por nós e os seus olhos amorosos estão voltados para nós. É o Senhor quem constrói a nossa vida. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, porque esse dia de hoje eu não vou viver sozinho. O Senhor vai construir esse dia comigo e esta é a minha grande bênção. Glórias a ti, Senhor. E louvores nós te damos, Senhor. Eu tive a oportunidade de escrever aqui enquanto o Márcio disse, aliás é uma frase do Márcio: afastar-se de Deus é o maior prejuízo de uma família. Vou repetir: afastar-se de Deus é o maior prejuízo de uma família. O oposto também é verdadeiro. Se há o maior investimento que você pode fazer na sua casa, é se aproximar de Deus. Vamos invocar o nome do Senhor. Manifesta, Senhor, o seu poder neste lugar. E este lugar, no dia de hoje, é a tradução da palavra casa. Manifesta, Senhor, o teu poder neste lugar. A sua casa, a minha casa. Vamos cantar junto. Invocamos o teu nome, Senhor. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Mais uma vez, invocamos, Senhor. Invocamos o teu nome. Invocamos o teu poder. Invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder. Peça isso agora. Com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Eu quero agradecer a Deus porque Ele realiza isso que essa música fala. Milagres, prodígios, sinais. Mesmo com o curto tempo que nós temos, eu quero agradecer a Deus porque Ele realiza mais ainda do que a gente consegue perceber. Mas enquanto o Márcio pregava e o Peter cantava, me vinha uma mãe que está brigando pela guarda do filho. Sim, é você que pediu. Porque viverás, é feliz quem teme o Senhor. Você teme o Senhor.
Então vamos proclamar, meus irmãos, sobre a situação em que você se encontra. Essa mãe pede pelo filho, pela guarda do filho, mas você tem a sua situação particular. Proclame o nome de Jesus sobre essa situação. Sim, Senhor Jesus, Tu és o Senhor da minha casa. Tu és o Senhor da minha família. Tu és o Senhor do meu esposo. Tu és o Senhor das minhas filhas. Assim como eu disse, agora você diz para a sua casa, para a sua família, para a situação em que você se encontra. Jesus, Tu és o Senhor dos meus projetos, dos meus trabalhos. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Bendito seja, Senhor, porque é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem teme o Senhor. E é promessa de Deus, Val. Esses 2 salmos, né? A gente pode depois fazer a ruminação aí, gastar tempo, quem quiser, e experimentar essa graça que o Márcio foi testemunhando aí. Porque o que aconteceu na vida dele pode acontecer na vida de cada um que é filho de Deus e que lê a palavra, o Senhor vai realizando e Ele pode realizar. Para Deus, nada é impossível. nada é impossível. Isso mesmo. Deus não faz acepção de pessoas, né, meus irmãos? Então, na verdade, essa palavra é para todos nós, essa experiência é para todos nós, de recebermos e experimentarmos esse cuidado de Deus. Então, abra o seu coração, faça essa experiência, depois conta aqui para a gente também louvar a Deus por esta graça que é derramada sobre a sua vida. Quero agradecer a tanta gente linda participando aqui conosco. Povo de Deus,